Não saberia dizer, Felipe, aonde seria melhor, né? Que contexto de clube, de elenco seria melhor. Eu continuo com a impressão que o Flamengo, pelo poder de investimento que tem, pelos jogadores que estão lá, aqueles que vão chegar... E aí galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações, né, no mercado da bola. De La Cruz, Ortiz, o próprio Gustavo Scarpa, tá próximo aí do Flamengo, né? Como o próprio Vene Casagrande trouxe, que tem a informação. E os empresários do Gustavo Scarpa, junto ao Forest, né, na Inglaterra, estão pressionando o jogador para ele aceitar o convite do Flamengo, para vir jogar no Flamengo. Lembrando que ele, a princípio, não queria vir mais para o Brasil. Entretanto, como não está tendo uma boa aproveitada lá na Europa, também depois que aconteceu aquele golpe lá envolvendo o Bigode, entre outros, no questão do Bitcoin e tudo mais, ele deu uma queda de rendimento e não está sendo aproveitado mais. Agora que está emprestado ao Olympiacos, também não está sendo aproveitado. E o Atlético Mineiro e o Flamengo estão na parada. Lembrando que o Filipão tem uma certa intimidade com ele, né? Já conhece o jogador, já jogou com ele já. E, entretanto, o jogador pediu para conversar com o Tite, né? Para saber o que é que o Tite pretende com eles. Lembrando que já tem a vinda do De La Cruz. Tem o próprio Everton Ribeiro, que já começou o processo de renovação, junto com o Marco Braz. E o próprio Arrascaeta, né? Também. E se ele vir agora no momento, vai ser reserva, pelos que a gente tá vendo, né? Com a vinda do De La Cruz, a gente não sabe ainda certo como é que vai ficar. Mas vamos acompanhar tudo agora, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da ESPN Brasil, o link vai estar na descrição. O vídeo. Ouvimos o Rodrigo Caetano, Galo, Flamengo, e aí? Combina mais onde? Teria mais espaço onde? Como é que você vê essa situação? O que eu acho mais interessante nisso tudo é algo que é primordial para as conversas continuarem, né? Ao que parece, o Scarpa está mesmo considerando voltar ao futebol brasileiro. Se ele não estivesse considerando, e ele é o tipo de jogador que, ok, obrigado pelo interesse, agradeço, me sinto lisonjeado, mas eu estou aqui numa etapa da minha vida, da minha carreira, na qual eu pretendo privilegiar outras coisas. Ele é capaz disso. Foi esse tipo de postura que o levou para a Europa, né? Porque senão não tem muita justificativa do ponto de vista competitivo apenas alguém sair do Palmeiras numa posição em que ele era titular do time, se não era titular absoluto, ele era, né, fazia parte do grupo. Ele saiu como craque do campeonato. Craque do campeonato. E para o Nottingham Forest, né? E, por favor, não vejam aqui nenhum tipo de desrespeito ou crítica ao Nottingham Forest, que é 2 vezes campeão europeu, tem uma história magnífica, um clube extremamente respeitável, não importa. Estou dizendo que o Nottingham Forest no ambiente da Premier League, do futebol na Inglaterra, e o Palmeiras no ambiente do futebol brasileiro / sul-americano, são grandezas diferentes hoje, né? Enquanto o Gustavo Scarpa atua como um jogador de futebol profissional. Então ele tem outras ideias, ele tem outros interesses. Mas no momento em que aparentemente ele considera, porque talvez não esteja se sentindo tão bem, talvez esteja percebendo que essa aventura já deu e as coisas estão acontecendo na frente dele, olha os clubes que o estão procurando, ele teria a oportunidade de voltar para o primeiro escalão do futebol brasileiro, que é o lugar onde ele merece estar, né? Então eu vejo que ele seria... Nos dois times, uma adição tremenda de técnica, de visão de jogo, né? Do ponto de vista ofensivo, até defensivo, uma vez que ele aprendeu a ser um jogador eficiente sem a bola com o técnico Abel Ferreira. Mas não saberia dizer, Felipe, aonde seria melhor, né? Que contexto de clube, de elenco seria melhor. Eu continuo com a impressão que o Flamengo, pelo poder de investimento que tem, pelos jogadores que estão lá, aqueles que vão chegar, é o clube que oferece mais para qualquer jogador, para qualquer técnico, para qualquer médico, para qualquer fisioterapeuta. É uma situação diferente em relação aos outros aqui no Brasil. Mas isso não leva o Flamengo a ser o time que ganha tudo todos os anos. O ano de 2023 que está terminando comprova isso. E é muito possível ser feliz em outro lugar. Aí eu acho que o Scarpa vai... Se ele estiver mesmo considerando voltar ao Brasil e estiver ouvindo com atenção os 2 clubes, junto com seus representantes, a sua família, ele vai estar numa ótima posição para tomar a melhor decisão. Então, Zupac, mas eu acho que nesse ponto que disse o Kifuri, reside a esperança de qualquer um que disputa com o Flamengo. Acho que o Flamengo é o melhor em vários aspectos, pelo poder de grana, a possibilidade de ganhar.
mas também é um lugar que eu acho que quase qualquer jogador, quando recebe uma proposta, fala, jogar lá talvez não seja fácil. Jogar assim, ser titular e ter minutagem. Não que o elenco do Galo não é ruim, mas o Scarpa chega olhando e olha de igual para igual. Tudo bem que ele também no Flamengo olha de igual para igual, mas ele olha e fala, aqui a fila é grande, hein? Aqui uma semana minha ruim, eu acho que isso pode pesar para qualquer jogador. Talvez, depende muito dos motivos que vão levar o Gustavo Scarpa a voltar ao Brasil, se essa é a sua vontade. Porque a gente está falando de um jogador especificamente que esse aspecto ele é crucial, né? Vamos lembrar, o André falou sobre a troca do campeão brasileiro, onde ele era o craque do campeonato, para, na época, jogar no lanterna da Premier League. Mesmo entendendo que é a Premier League, mas em ambição, o que fez o Scarpa recusar a renovação do Palmeiras, porque ele não foi vendido. Acabou o contrato, ele foi embora. E migrar para a Premier League, porque ele tinha um projeto de viver na Europa, não só jogar na Europa, viver na Europa com a sua esposa. E ele foi e não conseguiu jogar no Nottingham Forest. Até começou bem, mas depois caiu. É verdade que ele teve o problema pessoal dele, o golpe que ele tomou, a história do William Bigode e tudo mais. Isso tirou ele totalmente do prumo, te deixou ele fora de treino, de jogos, isso impactou diretamente. Sim, ele voltou pro Brasil, voltou, bagunçou, teve lesão e tal. Mas ele não conseguiu jogar do Forest, foi pro Olympiacos, que é do mesmo proprietário, e não consegue jogar também. E eu até falei isso, tô repetindo o comentário, porque eu comentei um jogo do Olympiacos e falei isso. Tirando o lado da experiência de vida, né, a experiência esportiva do Scarpa na Europa, ela é ruim, ela não aconteceu. Sim. Por vários motivos. Alguns de responsabilidade dele também, imagino, mas não aconteceu. O que eu tinha ouvido à época, e é o que perdurava até pouco tempo, é que ele ainda queria morar na Europa. Ele não estava disposto a abrir mão desse plano para voltar ao Brasil. E isso já tinha o Atlético procurando, o Inter procurando, o Berton trouxe aqui já há um mês, 3 semanas, que o Inter estava de olho no Scarpa. Quando surge o interesse do Flamengo no Scarpa, vem também o interesse de que o Scarpa pode repensar e voltar ao Brasil. Isso me chama a atenção, que foi no instante que o Flamengo entrou na parada. Porque, assim, no Flamengo eu não tenho convicção de que ele vai jogar. Primeiro porque ele não vem num bom momento de carreira. Segundo que a gente acabou de mostrar aonde ele vai jogar. No lugar do Cebolinha, que acabou o ano voando? No lugar do Arrascaeta? No lugar do De La Cruz? Aonde ele vai jogar? No Galo ele chega e joga. Chega e joga. Filipão, ele foi campeão brasileiro com o Filipão. Ele pode ter um encaixe como um meia aberto pelo lado, muito interessante para trabalhar com o Hulk e com o Paulinho. Mas o que me chamou a atenção é que foi o Flamengo entrar na parada e a gente ficar sabendo que ele talvez repense a decisão de não voltar para o Brasil agora. É um jogador muito interessante, mas que não vive um bom momento de carreira. No campo da conjectura apenas, não seria surpresa o Palmeiras entrar na história, né? Mas a informação é que o Palmeiras não vai entrar na história. Então, aí sim seria uma surpresa. Porque não dá muito... agora, né, na verdade. Não dá muito para entender. Isso é uma questão curiosa. Porque existe toda a relação clube-jogador, mesmo treinador, praticamente os mesmos companheiros, as coisas vão mudando, mas a filosofia permanece. O Abel já confirmou que vai cumprir o seu contrato. Uma situação de conforto em relação à cidade onde mora, etc. e tal, tudo que ele conhece. E se o Palmeiras não tiver interesse, acabou a conversa, não tem por que a gente falar sobre esse assunto. Mas por que o Palmeiras não teria interesse, né? Essa, para mim, é a questão. O Ortiz seria muito difícil, tem passagem pela seleção, ainda pode até voltar para a seleção, e aí pesa o cara, tem a vontade de jogar no Flamengo, tem o sonho de jogar no Flamengo, e comunica aos empresários, comunica ao Bragantino, eu quero jogar no Flamengo. E isso aí é um grande avanço para o Flamengo chegar a fechar o negócio. Quem que fica aí de zagueiro, de opção? Davi Luiz. Confirmando o Léo. Davi Luiz vai exercer aquela cláusula, né, de renovação automática. Tem o Pablo, que também não quer deixar o Flamengo, embora a torcida do Flamengo peça a saída dele, mas o Pablo não quer deixar o Flamengo, quer cumprir o contrato. Léo Ortiz chegando, Fabrício Bruno e Léo Pereira. E aí fica a dúvida, quem será a dupla titular? Eu acho que, independentemente disso, eles vão brigar entre eles, Flamengo que sai ganhando, porque o Léo Ortiz é uma baita contratação, para mim chega com status de titular aí. Foi o zagueiro, para quem não lembra, fez uma
uma belíssima temporada no Red Bull e fez o gol em cima do Vasco, né? Ele deve entrar na seleção do Campeonato Brasileiro. Ele deve. entrar. Posso só atualizar rapidamente, que eu tô vendo que a gente vai mudar ali de assunto? Não. Ah, tá. A gente tá segurando. Ah, ótimo, O então. que você quer? Né? Não, eu ia falar sobre o Gustavo Scarpa. Porque muita Não, gente a gente tá pergunta segurando, isso. a gente Ah, tá então tá segurando. bom. Você vai falar isso. Show, tá? então. Ele vai falar. Vamos Vamos, falar. Kleber. Para. Calma, ainda não. Peraí. Vamos falar Calma, de Benê, escalação tá do precoce, Flu. pô. Chegou o momento. Chegou hora o momento. De Scarpa clicar já... e assistir o vídeo. Mas Mengão? antes de falar do Scarpa, igual Se no YouTube. inscreva no canal. Se inscreva e tal, não sei o quê. Aí você Bola, fala né? um assunto, aí depois você fala o assunto principal. Antes do assunto principal, eu vou falar do Vitória querendo um goleiro do Flamengo. Perfeito. Que é o Hugo Souza, o goleiro que pertence ainda ao Neneca? Flamengo. É ele mesmo. Está emprestado a um clube português, o Chaves de Portugal. O Vitória entrou em contato com o jogador, com os representantes do jogador. Isso, inclusive, o presidente do Vitória e o dirigente do Vitória me confirmou essa informação. O Hugo gostou do projeto, porque voltaria para o futebol brasileiro para disputar a Série A, ficaria perto da família. Mas aí é uma negociação difícil, porque não tem só o Flamengo. Tem o Chaves também. Porque o Chaves teria que Saiu do liberar o SBT. jogador. Foi Não, boa, pode né? falar. Teria que liberar o jogador e o Chaves tem uma opção de compra do Hugo Souza. Então, assim, envolve não só Flamengo, envolve Chaves, jogador e também o Vitória. São 4 partes Como ele aí. tá lá, hein? Cara, hoje ele é considerado reserva. Depois de 12 jogos pelo Chaves, hoje ele é considerado reserva. Acho que para ele, para o Flamengo, seria melhor mesmo jogar uma Série A. Imagina se ele se destaca pelo Vitória. A valorização é muito maior do que se destacar pelo Chaves de Portugal, com todo respeito ao clube português. Ele tem muita qualidade, né, Flavinho? Eu Ele acho apareceu que... muito bem, né? Foi precoce ali, aquele início Isso. dele, até a avaliação, talvez subiu a cabeça, aí depois ele teve algumas falhas e acabou caindo com a torcida, vaiando, pegando no pé dele, ele ficou inseguro, mas claro que ele tem talento. Sabe o que acontece nesse momento? O quê? Em casa, quem quer saber do Gustavo Scarpa começa a me xingar. Ah, é? Fala logo! Essa apresentadora! Mas Que vamos lá. ridícula! Fala aí. Vamos lá, depois de vai. vocês Tá? assistirem aí a primeira parte do nosso vídeo no Vê YouTube, que a culpa não chegou é o minha. momento do Gustavo Scarpa. Muita gente me pergunta, agora falando sério, muito torcedor do Flamengo me pergunta sobre o Gustavo Scarpa, se tem negociação em andamento. O que uma pessoa do Departamento de Futebol do Flamengo me disse que foi apenas uma sondagem. E eu perguntei, mas por que da sondagem, sendo que está chegando De La Cruz, existe a possibilidade do Everton Ribeiro renovar? E a pessoa me respondeu justamente isso. Existe a possibilidade do Everton Ribeiro renovar, a gente não sabe se vai renovar. E um outro ponto, ele falou, Venê, ano que vem, ano de Copa América, o futebol brasileiro não vai parar. O Flamengo vai ter aí 9 rodadas, pelo menos, no Campeonato Brasileiro e pode ter um mata-mata na Copa do Brasil. De La Cruz e Arrascaeta são convocados com uma certa constância. Perfeito. E aí precisa ter alguém ali para continuar jogando durante esse período. E o Gustavo Scarpa é um jogador que, embora seja muito bom jogador, destaque no futebol brasileiro, mas ele não é convocado para a seleção brasileira. E seria um bom nome de fato. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. É uma informação que saiu, né? Segundo o portal torcedores.com, é que Scarpa deseja conversar com o Tite e também com a diretoria do Flamengo para ouvir o projeto do clube e também quer ouvir mais detalhadamente o que é que o técnico Tite planeja com os jogadores. Lembrando que já está super saturado, né? O meio campo do Flamengo. A gente tem agora o De La Cruz, que está chegando, aí tem o próprio Everton Ribeiro que iniciou o processo de renovação junto com o Marco Braz e o Bruno Espino, né? Estão negociando já. Aí tem também o Gerson, o Arrascaeta, e entre outros, né? Que tá sobre... Aí vamos ver como é que vai ficar essa situação. Se o Gustavo Scarpa vai vir ou não. Lembrando, se ele vir, vai ficar na reserva por enquanto, né? Já que já tem o De La Cruz e o Arrascaeta provavelmente como titular já junto com o Tite. Mas coloca os comentários certos, pedindo vocês. Direitos e direitos autorais, SPN Brasil e SBT Sport. O link vai estar na descrição.